Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao podcast Momentos Significativos, onde a gente traz coisas positivas para transformar a nossa vida e nosso cotidiano. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches. Sou especialista em Mindfulness, Psicologia Positiva, Neurociência e Felicidade. Hoje eu quero trazer um tema para vocês que está em alta, está falando muito dele e tem muita coisa boa nesse tema. Eu quero falar com vocês hoje sobre Mindfulness. Para quem não conhece Mindfulness significa atenção plena. É você estar atento a tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece no seu cotidiano, fazer a vida presente. E é uma técnica muito importante para a nossa transformação de vida, certo? E para a gente conseguir ter momentos significativos. Mas antes de começar, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Se inscrevam no nosso canal, acione o sininho para sempre receber novas ideias nossas. E hoje, com esse tema, eu estou trazendo duas pessoas muito importantes. Duas não, né? Uma sempre está aqui comigo. Né? Então eu tenho o meu amigo Fábio Miquil. Olá pessoal, de novo aqui, é um prazer enorme, é uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme poder estar interagindo com vocês, trazendo informações que realmente vão engrandecer a nós e espero que a vocês também. É um prazer enorme. E a gente trouxe também uma especialista. Eu sou suspeita para falar dela, porque eu sou fã número 1 dela, ela sempre me ajudou com esse processo de Mindfulness, eu pratico Mindfulness, graças a ela. Rosana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fer, obrigada, Miki, pelo convite, me sinto muito bem-vinda, espero poder ajudar aí vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Mindfulness, estou à disposição de vocês. Legal. Então vamos começar. E antes de começar, vamos lá, gente. Vamos já começar aquele momento de Mindfulness. Encontre um lugar tranquilo para você assistir esse podcast. Faça seu exercício de respiração e vamos aprofundar nesse tema tão legal. E atenção plena, hein, pessoal? E atenção para plena. de lavar a louça, cozinhar. Isso. Atenção total. Verdade. Atenção plena aqui agora nesse podcast. Então, vamos lá. Rô, fala um pouquinho da sua trajetória do Mindfulness pra gente, por favor. Bom, a minha formação inicial não tem nada a ver com Mindfulness, né, Fê? Eu sou professora, mas há 5 anos eu fiz um curso, eu sou formada pela USP em Mindfulness, e depois disso eu não parei de estudar. Eu fiz mais 2 especializações, uma em Mindfulness em movimento, e a outra, a mesma que você fez também, que é em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness. Eu dou aula já faz 5 anos, eu faço os atendimentos particulares e eu tenho também um canal no YouTube onde eu dou aulas e disponibilizo práticas para que as pessoas possam se desenvolver e se beneficiar com essas práticas, quais sejam os objetivos que elas tenham ou as dificuldades que elas estejam passando na sua vida naquele momento. Legal. Depois a gente vai deixar aqui para vocês o link dela, do canal do YouTube. É muito legal. Vão lá, gente. Tem vários vídeos, várias formas de você fazer o Mindfulness guiado, tá? É bem interessante. Então, vamos começar falando da história do Mindfulness, né? A gente sabe que o Mindfulness é uma atenção plena, né? Que é uma cultura budista, que veio há 2.500 anos atrás, eu acho, se eu não me engano. Então, Rô, conta um pouco pra gente da história do Mindfulness. Na verdade, o Mindfulness ele surge no final da década de 80. Ele é resultado dos estudos de um médico cardiologista chamado Jon Kabat-Zinn, que, tratando um grupo de pacientes cardíacos e com pressão alta, já tinha feito de tudo para que esses pacientes se curassem, usado todos os tipos de tratamento e não tinha conseguido efeito. Como ele era um budista praticante, ele resolveu adaptar algumas técnicas meditativas do budismo para serem usadas por esses pacientes para ver se ele obtinha algum resultado. E, surpreendentemente,
8 semanas após ele aplicar essas práticas meditativas, todos os pacientes tiveram melhora no seu quadro de pressão, de ansiedade, os batimentos cardíacos se estabilizaram. Então, a partir daí, começou a haver uma série de estudos, principalmente nos Estados Unidos e hoje, principalmente na Inglaterra. O point da Mindfulness é na Inglaterra hoje, para ver realmente o que acontecia com essas pessoas quando elas se disciplinavam nessa prática. E hoje isso está difundido no mundo todo, já existem postos de saúde no Brasil que tem as práticas de Mindfulness e, como você falou, é uma moda que eu acho que veio para ficar, porque as pessoas realmente conseguem perceber os benefícios do Mindfulness na sua vida. Se elas não conseguem resolver 100% do problema, daquilo que as levou até o Mindfulness, elas conseguem ter uma boa melhora naquilo que elas estão empenhadas em se desenvolver. Então, é assim, a gente faz umas pesquisas e a gente vê assim, que o Mindfulness, na história dele, ele começou, na verdade, em templo budista mesmo, né? Então, assim, as pessoas iam lá, só que elas não tinham a prática de meditação. Então, eles começaram a fazer essa prática de atenção plena para aquelas pessoas que ainda não praticavam a meditação, né? Então, foi daí também que surgiu o Mindfulness, lá quando a pessoa frequentava o templo budista, né? Então, você vê assim, quando você fala, né, o Kabat-Zinn trouxe para o Brasil, desculpa, para o Ocidente, né, o Mindfulness, ele trouxe também para tirar o estresse, para aliviar a depressão, a ansiedade. Então, você vê assim que o Mindfulness, ele é muito importante no nosso momento significativo, né? Já vou puxar o podcast aqui para gente. O momento significativo, porque assim, quando você trabalha a sua ansiedade, você trabalha a sua depressão, você consegue ter momentos significativos na sua vida, né? Então, assim, quando ele percebeu isso, ele trouxe e é uma coisa muito aplicada hoje, né? Que nem a gente fala aqui do podcast, né? A gente fez vários podcasts de momentos significativos e toda hora a gente está falando atenção plena, tem atenção plena no seu movimento. Então, assim, queira ou não, para você ter uma atenção plena, para você ter um planejamento de vida, para você ter uma vida melhor, você tem que ser adepto e tem que praticar o Mindfulness, né? Isso mesmo, Fê. E ele tem muitos benefícios, né? E é muito difícil hoje em dia, quem não tem um exercício constante, porque essa atenção plena a gente desenvolve, né? É um treino, como treinar musculação. Cada vez que a gente se esforça mais, treina mais resultado a gente vai tendo. E só que é difícil, né? Para a gente que tem uma vida, a gente é conectado com muitas coisas, a gente é multitarefa, né? E depois a Rô pode explicar um pouquinho sobre essa questão da multitarefa, se existe, se não existe, né? É difícil a gente manter o foco, manter a atenção. E o que eu estava observando em mim é que quando eu consigo fazer uma atividade onde eu consiga ter uma organização, um processo, um procedimento, eu consigo ter mais atenção plena, né? Por exemplo, eu vou lavar a louça. Eu não lavo de qualquer jeito. Aquela pilha de louça toda bagunçada, eu não consigo. Assim como se eu vou cozinhar, eu não consigo. Primeiro eu tenho que arrumar tudo para depois começar. Então, quando eu começo organizando o que é talher, o que é prato, se tem sujeira, se não tem, eu vou seguindo um procedimento, me ajuda muito a ter uma atenção naquele momento, porque eu sigo um procedimento, né? Então, eu gostaria que a Rô comentasse sobre isso. Tem sentido isso? Tem coerência o que eu estou falando? Ou será que é só uma percepção que eu estou tendo? Ou ele tem toque? Pode ser também. Mas me ajuda, isso é um fato. Ai, meu Deus. Bom, não, você não tem toque. Então vamos pensar aí dentro do tema de vocês. Para Mindfulness e para meditação, não existem momentos que são significativos. Todos os nossos momentos são significativos. Só que para que a gente tenha essa percepção de que todos os nossos movimentos são significativos,
Todos eles são importantes para nossa felicidade, até para nossa descoberta daquilo que não é muito legal em nós e que tem que ser trabalhado. A gente tem que estar presente. E eu só estou presente quando aquilo que eu estou fazendo tem algum significado. Então, por exemplo, quando você falou de você cozinhar ou de você lavar a louça, toda essa preparação, essa organização que você está fazendo é porque cozinhar e lavar a louça para você não é só uma tarefa rapidinha com a qual você tem que se desempenhar e rapidamente terminar, mas ela tem um significado dentro da sua vida, é isso? Isso, realmente tem que ter um significado, tem que ter um movimento na sua vida, ele tem que fazer parte da sua vida. Então você não tem toque, meu amigo. Não, ele não tem toque. Graças a Deus. Pelo menos isso. Você tá querendo colocar um significado na sua vida. Que eu faço. Isso. Uhum. E aí, a gente falando assim da nossa vida, de significado, que nem você falou assim, a nossa vida é cheia de momentos significativos. Momentos significativos a todo momento, né? Mas você precisa ter atenção plena para ter esses momentos significativos. Então, a gente sabe de alguns benefícios que o Mindfulness traz pra gente, né? Rô, você poderia esclarecer um pouco melhor esses benefícios do Mindfulness? Bom, só com a atenção plena, que é o primeiro passo de uma meditação completa, tá? A atenção é o primeiro passinho que a gente dá para meditar, você já vai ter um monte de benefícios. O primeiro deles você vai ter menos divagação, ou seja, você vai ter muito mais concentração em tudo aquilo que você está fazendo. O segundo, você vai ter muito mais clareza mental, ou seja, você tem que tomar uma decisão, você vai ser capaz de ver os prós, os contras, você vai ser capaz de imaginar cenários se você fizer isso ou aquilo, porque você vai ter uma mente que vai conseguir se fixar num assunto e realmente discorrer sobre ele. Ela ajuda também no controle de ansiedade e depressão, porque ansiedade e depressão elas estão ligadas a uma mente que vive no passado ou que vive se projetando para um futuro. Então, quando você consegue estar no momento presente, que é o momento onde você presta atenção, que você observa a sua vida, a ansiedade e a depressão vão sendo diminuídas porque você percebe que você tem um momento presente para fazer alguma coisa. A Mindfulness também ela vai ajudar nos relacionamentos, na convivência, no controle da ingestão de alimentos. Ela tem uma série de benefícios, mas eu acho que o benefício mais importante da Mindfulness é realmente você perceber que tudo tem significado na sua vida e você começar a aproveitar, então, toda a oportunidade que aparece porque você está atento a ela. Então, eu acho que esse é o maior benefício da Mindfulness. Você perceber as suas oportunidades e você ter uma mente clara e pronta para aproveitá-las. É algo que eu estava pensando quando a gente resolveu escolher esse tema, né? Eu estava pensando assim, para existir a atenção plena, o que é necessário, né? Nós podemos dizer que nós temos vários tipos de energia, de veículos, né? Por exemplo, eu tenho um corpo físico, eu tenho emoções também, eu tenho meus pensamentos, meu raciocínio, né? E eu acredito que eu tenho um espírito também, né? Eu não sou só corpo. E para eu ter atenção plena, precisa existir um alinhamento de tudo isso. Tudo isso precisa estar na mesma página, vamos dizer assim. Está tudo alinhado. Meu corpo físico tem que estar aqui, falando com você, por exemplo. Minhas emoções têm que estar alinhadas com isso. Meu pensamento, meu raciocínio, minha presença de espírito também tem que estar alinhada com isso. Senão, se eu estou fisicamente aqui, mas eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar, no problema que eu tenho que resolver, no meu passado, o que aconteceu, não é possível ter atenção plena. Eu queria que você falasse um pouco desse alinhamento, né, dessas energias todas. Na verdade, eu também acredito, como vocês, em todo esse aspecto espiritual e nesse uso de veículos, mas a atenção ela é um recurso bem limitado, sabe, Mick? Ela vai até o nosso pensamento lógico. A partir do pensamento lógico não existe mais atenção, são outros processos que vão estar envolvidos. Mas o que você falou, se eu não estou alinhado
física, emocional e em termos de pensamento, não existe atenção. Então a atenção, ela é uma habilidade que todo ser humano tem, mas que nenhum músculo no corpo, ela tem que ser desenvolvida. A atenção é a capacidade que você tem de selecionar um aspecto importante e voltar a ele ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Por acaso vocês já saíram por exemplo, você está no seu quarto e lembrou que tem que pegar o seu celular na cozinha. E chegou na cozinha, você não lembrava o que você tinha que fazer? Toda hora. Comigo não acontece. Toda hora. Então, isso é super normal. Por quê? Porque a gente não faz um treino de atenção. Para a nossa atenção funcionar, existe um nosso mecanismo do cérebro que chama memória de trabalho. A memória de trabalho, eu vou dar um exemplo que até o próximo vídeo nosso a gente vai conversar sobre isso lá no canal. Eu vou dar um exemplo físico para a gente entender como ela funciona. A memória de trabalho, sabe aqueles quadros em branco que a gente faz anotações para lembrar das coisas do nosso dia a dia? A pessoa passa e fala... Bom, a memória de trabalho é como se fosse um quadro em branco, mas daqueles bem pequenininhos, onde você consegue escrever 3 ou 4 informações no máximo. E o problema é que um post-it, então. Que nem um post-it, bem pequenininho. Só que o problema, Fer, a tinta que você escreve, a memória de trabalho, ela tem duração de alguns segundos, depois ela apaga. Então é assim, são realmente segundos, não chega a 1 minuto. Para que essa informação não se perca, é como se você precisasse ficar escrevendo toda hora no quadro aquela informação. Por exemplo, lavar a louça. Dali a alguns segundos aquilo some. Eu tenho que pôr lá de novo, lavar a louça. Eu preciso, a cada momento, reafirmar aquilo que eu quero fazer. Por isso que quando eu saio do meu quarto para pegar o meu celular na cozinha, se outra informação passa pelo caminho, algo é apagado naquele meu quadro para que essa outra informação possa ser escrita. Se o que foi apagado foi justamente pegar o celular... Quando você chega na cozinha, você fala, cara, o que eu vim fazer aqui? E você não tem ideia do que fez. Então é assim, ó, a atenção plena, ela tem que ser trabalhada. Por exemplo, um monge budista que fica 5, 6 horas meditando lá no mosteiro, ele tem que ficar toda hora reescrevendo, ele tem que lembrar a todo momento porque ele tá ali. Então vamos pegar o exemplo que o Mikio deu aqui no início. Se ele está lavando a louça, ele tem que lembrar a todo momento que ele tem que manter uma organização, que ele tem que limpar, para que aquele objetivo se conclua. É a mesma coisa na nossa vida. Só que qual é o maior distraidor, vamos chamar assim, da nossa vida? Os nossos pensamentos. Eu estou pensando, que nem a Fer falou, na conta para pagar, no que eu tenho que fazer depois, no que eu gostaria de fazer, no que foi triste, no que o fulano fez pra mim. Eu tô pensando num monte de coisa. E toda vez que eu penso, eu escrevo alguma coisa na minha memória de trabalho. E uma informação foi apagada. E muitas vezes o que a gente tá apagando é justamente aquilo que seria mais importante, eu ter atenção para eu conseguir concluir meu objetivo. É assim que funciona. Então, o mindfulness é como se fosse você ir na academia. Né? Você Exatamente. Tem que movimentar. Na academia você vai treinar o músculo, né? Aqui você vai treinar a sua atenção, né? Você treina o seu cérebro, né? Você está treinando o cérebro, né? O que eu mais gosto do mindfulness é a palavra que eu mais gosto, sem julgamento. É a coisa que eu mais gosto de trabalhar no mindfulness. Por quê? Porque assim, quando a gente está fazendo mindfulness, né? Que nem eu acordo de manhã. Antes de eu levantar, antes de eu fazer qualquer coisa, né, quando minha cachorra deixa, né, porque ela fica me cutucando, eu tenho uma distração, mas não pode ter distração, essa é a minha distração. Então, eu sempre tento fazer esse processo de mindfulness no começo do meu dia. Porque parece assim, quando você faz esse processo de mindfulness, você vai ter atenção o resto do seu dia, né? E aí eu coloco várias práticas junto, né, do mindfulness. Eu gosto de colocar a prática da gratidão junto com o mindfulness, porque tem o mindfulness da gratidão, né? Uma técnica da gratidão, né? Eu adoro ela.
Então, assim, e o que eu mais gosto é esse sem julgamento. Porque às vezes eu tô lá praticando, né, eu tô lá tranquilinha, fazendo meu movimento de respiração, que eu gosto de fazer aquele movimento de respiração de 4 tempos e tal. Começo a fazer meu movimento de respiração, e aí, de repente, vem a conta para pagar, ou alguma coisa que você tem que fazer durante o dia, né? Ou então, a minha cachorra, daqui a pouco ela tá aqui me batendo, porque ela bate a pata em mim, né? E é uma border collie, a pata dela é gigante, tá? Então, às vezes dói. Então, eu fico pensando nisso. Aí você para e fala, opa, me distraí aqui, né? Quer dizer, eu apaguei da minha luzinha o que eu estava fazendo. Então, não tem problema. É o sem julgamento. Então, você volta e escreve de novo. Vamos continuar essa técnica de mindfulness, né? Então, o que eu mais gosto da técnica é isso, né? Você vai treinando e sem julgamento, né? E quando você falou assim, ela traz muito benefícios para o nosso dia a dia, ela traz muito benefícios para a nossa vida, né? E assim, o seu dia, quando você pratica mindfulness, você tem mais atenção e você tem um prisma diferente da vida. Ele te dá um prisma diferente, porque você tem mais atenção. Então, aquilo que você teria que resolver de uma forma agitada ou agressiva, você simplesmente troca, né? Que nem antes de eu praticar, quem me colocou nesse mundo do mindfulness foi a Rossana, tá, gente? Então, eu vou já deixar claro aqui. Então, antes de eu praticar, né, a Rossana pode até falar, eu era muito agressiva, né? Eu respondia, alguém me falava, já respondia. Então, assim, com a prática de mindfulness, hoje eu paro e escuto. Escuto e não respondo. Às vezes eu demoro 2, 3 dias para dar uma resposta. Por quê? Porque eu tô pensando, eu tô analisando uma situação. Então, assim, eu tô controlando o estresse, eu tô controlando a ansiedade, porque quando você coloca sua energia de forma sem controle, isso não traz benefício para você, né? Então, olha só, o mindfulness na sua vida, ele traz muito benefício, né? E aí, Rô, eu não sei, eu estava fazendo uma pesquisa e eu me deparei com mindfulness em crianças, né? Fazer mindfulness em crianças. A gente está numa fase, né, que tanto a criança quanto adulto está sendo muito diagnosticado com TDAH, né? Então, o TDAH é a falta de atenção, é a ansiedade, né? Então, o mindfulness, ele vem para a criança, seria muito importante, porque nas primeiras 2 décadas da criança, ela tem um regulamento da vida dela, né? Ela consegue fazer uma conexão uma conexão cerebral, neurológica, desculpa, neurológica, que vai beneficiar ela, né? Então, assim, você recomendaria o mindfulness para criança? Sim, com certeza. Por exemplo, na Inglaterra, Fer, o mindfulness é ensinado desde do jardim da infância. As crianças, por exemplo, é super comum você ver elas na escola, por exemplo, durante uma prova, elas falarem para a professora, eu preciso meditar. Elas saem, elas vão se sentar num cantinho e elas vão, por exemplo, diminuir a ansiedade porque elas estão ficando nervosas ao responder uma questão, ou ela está se estressando com o amiguinho, ela pede licença para a professora e vai se sentar ali. Então, na Inglaterra, o mindfulness ele tem economizado bilhões de dólares em saúde, porque as crianças aprendem desde muito pequenas a perceber como elas estão fisicamente e emocionalmente através da atenção, observar os efeitos que isso acontece, que é o segundo passo da meditação, atentação, observação, parar para refletir qual deveria a postura, que seria o terceiro passo de meditação, e aí sim tomar uma decisão mais adequada. Então você vê, na Inglaterra, por exemplo, todos os postos de saúde têm mindfulness, a maioria das empresas tem um setor que trabalha com mindfulness, porque se você tratar mais rapidamente esse distúrbio de ansiedade, de emoção, de não entender o que está acontecendo com você,
mais fáceis vão ser essas conexões neuronais, como você estava falando, numa adolescência e num desenvolvimento adulto, e mais facilmente as informações são conectadas, porque você consegue aquietar a sua mente para que realmente você consiga ter um processo de razão e de compreensão do que está acontecendo. Só que a mindfulness para crianças é uma mindfulness totalmente diferente da mindfulness que a gente trata um adulto. Então são exercícios bastante específicos, bastante leves e bastante lúdicos para que elas possam realmente se desenvolver nesse campo da atenção até chegar na meditação mais profunda propriamente dita. Porque a gente está numa fase da vida, né, que a gente chegou numa tecnologia da vida, vamos dizer assim, porque assim, antigamente não tinha distrações digitais, não tinha tanta distração, né? Então assim, houve um avanço na tecnologia, mas não houve um avanço na educação, na regulação emocional das pessoas, né? Então, assim, eu acho que essa implementação do mindfulness seria muito importante na vida das pessoas hoje, né? Sim, com certeza. Só que você demanda de pessoas formadas para isso, né? E de uma reeducação no sentido de você valorizar aquilo que realmente é significativo, né? O celular hoje é uma grande distração. Você entra para ver, deixa eu ver se o fulano me mandou uma mensagem. Quando você olha, faz 40 minutos, você já leu a mensagem de todo o grupo da família, já clicou naquele link do Instagram, já foi ver os vídeos do Instagram, e quando você vê, você fala, caramba, eu só ia olhar para ver se o fulano tinha dado um ok. Isso exige que você tenha muito claro qual é o significado e a importância do que você está fazendo. Então, todo o processo de atenção, isso é bem importante. Ele vai ser fortalecido e vai ser desenvolvido quando as coisas têm significado. Então, hoje, como uma vida que às vezes não tem significado, é só um monte de acontecimentos aleatórios dos quais você vai se distraindo, realmente as pessoas estão vivendo num mundo bem mais complicado. Sim. Você pode falar um pouquinho dessa questão de a gente ser multitarefa? Existe isso? Porque a gente vive uma vida tão louca que você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso faz bem para a gente nesse processo de atenção plena, da nossa saúde em geral? Não, na verdade a multitarefa é uma ilusão do ser humano, né? Inclusive aquilo que a gente costuma falar, desculpem as mulheres, que a mulher consegue ter atenção em muitas coisas e o homem numa só, ela é mentira, tá? Não existe isso. Ai, graças a Deus, porque eu já tava achando que eu não era mulher. Porque se eu tenho que fazer uma coisa, eu esqueço outra. Então meu marido fica assim, Fernanda, vamos resolver isso aqui pensando aqui na tabuada do 2. Falei, meu Deus do céu, Não existe isso, né? A multitarefa é uma ilusão, né? Que a gente tem a gente viu, só pelo o que eu expliquei da memória de trabalho, que você consegue manter 3 a 4 informações durante alguns segundos, isso, e que à medida que eu coloco uma informação nova, alguma delas foi apagada, a gente já vê que a multitarefa não existe. O que existe, Mikio, no caso é assim, ó, você liga e desliga um circuito neural. Então, você está lavando a louça, aí você fala, nossa, preciso pagar a conta. Você desligou o da louça. Aquilo pode ser por frações de segundos. Mas, vamos pegar um exemplo bem prático. Se eu pegar um interruptor de luz e ficar brincando ali no interruptor, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, o que vai acontecer com aquele interruptor? Queimar. Vai quebrar. Ele vai quebrar. E a lâmpada vai queimar mais rápido. Exatamente, é exatamente isso que acontece quando eu tenho a ilusão de que eu posso fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu estou ligando e desligando interruptores, ou seja, conexões neurais dentro do meu cérebro. Eu estou gastando muito mais energia. A gente sabe que se eu preciso ligar e ficar desligando um carro, por exemplo, no trânsito, o consumo de combustível é muito maior. Se eu fico parado no farol, eu pego vários faróis na sequência, eu vou gastar muito mais combustível. A mesma coisa acontece com a gente. Se eu tenho foco e atenção, por exemplo,
lavando a louça, essa louça vai ser muito mais rápida do que se eu tiver ouvindo um podcast, lavando a louça e estando de olho no ovo que está cozinhando no meu fogão. Então, a multitarefa... Alguma coisa vai dar errada, né? Ou tudo vai dar errado. A gente tem uma cobrança social de você ser capaz de exercer multitarefas que, na verdade, ela não é saudável. Ela só desgasta, estressa o nosso cérebro, produz mais cortisol e vai diminuindo pouco a pouco a nossa capacidade de atenção e o nosso desempenho cognitivo. Então, a multitarefa é a pior coisa que a gente tem que fazer se a gente quer ter atenção. Fala para mim, e quando eu tenho a dificuldade de não finalizar aquilo que eu começo? Por exemplo, eu começo lavando a louça, né? Daqui a pouco eu lembro, não, tem que pagar a conta. Vou pagar a conta e esqueço da louça. Ela fica lá. Eu só vou ver à noite, quando eu já fiz um monte de coisa já, e às vezes muitas coisas não finalizadas. Como que funciona isso para a gente, na nossa cabeça, nessa questão da atenção plena? Porque eu não consigo concluir aquilo que eu começo. É exatamente isso que você falou. As distrações vão acontecendo. Então, o pior elemento de distração da nossa vida é o nosso pensamento. Você tá lá lavando a louça e lembrou, tem que pagar uma conta? O seu pensamento te trouxe uma informação totalmente desvinculada do que você estava fazendo. É igualzinho a gente faz na Mindfulness. Na Mindfulness, que nem a Fernanda estava falando, a primeira coisa que a gente ensina o aluno é, olha, a gente vai usar muito nas primeiras aulas a parte física. Você vai prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. E olha, a sua mente vai te trazer alguns pensamentos. Ela vai te lembrar da conta para pagar. Ela vai te lembrar que se você ficar nessa meditação, você talvez se atrase. Ela vai te trazer, mas você tem que lembrar qual é o seu objetivo e o significado disso. Então é assim, o que você descreveu foi a nossa mente que foi treinada numa cultura de multitarefa, onde eu tenho que dar conta de um monte de coisas ao mesmo tempo e que não foi disciplinada num pensamento linear, começo, meio e fim. A atenção serve para isso, para que eu inicie algo e eu termine esse algo. Então, se eu tô tendo esse problema, eu tô tendo um distúrbio de atenção. Por isso, que nem a Fernanda falou, agora a gente tem uma febre de TDAH. Porque essa cultura de multiatenção existe já há muitas gerações e isso acaba influenciando a nossa próprio gene. O meu pensamento, ele modifica o meu gene se eu tiver um pensamento constante e um movimento constante, seja ele positivo ou negativo, e as crianças já estão nascendo com esse gene que foi alterado por causa da ilusão da multitarefa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar a atenção, que nem uma academia, como a Fernanda falou. Nisso que o Mindfulness é fundamental. Ele vai te dar atenção e significado para o que você vai fazer. Então, assim, a gente pode falar que o Mindfulness, você reeduca o seu cérebro, né? Porque a gente sabe, assim, que quando você tem medo e você tem estresse, a amígdala do seu cérebro, ela é mais trabalhada nesse momento, né? Se eu coloco o Mindfulness, a atenção plena, o controle dessa ansiedade, que nem você estava falando, eu vou criar uma neuroplasticidade neural, né? Eu vou fazer uma transformação, né, nas conexões que eu vou ter no meu cérebro, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito estressada, com a prática do Mindfulness, eu consigo fazer essa neuroplasticidade, essa modificação neural. Então, de vez eu ativar sempre os meus neurônios de estresse, eu vou sempre estar ativando os meus neurônios de tenha calma nesse momento, controla a ansiedade. Seria isso, né, Rô? A neuroplasticidade, ela vai existir tanto no estresse quanto na vida mais light, vamos dizer assim. O que vai mudar é o ambiente neuroquímico onde essa conexão acontece. Então, por exemplo, se você é uma pessoa estressada, muito, né, nas suas conexões que acontecem dentro do cérebro, vai ser influenciado pelo cortisol e pela adrenalina, que são duas substâncias
produzidas pelo nosso corpo quando a gente está em estresse. Se pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem mais atenção, eu consigo ter um início, meio e fim, uma calma, o ambiente neuroquímico do meu cérebro vai ter mais serotonina e ocitocina, que são neurotransmissores que são conhecidos como o hormônio da felicidade e o hormônio do amor. Então, o que você muda não é a capacidade de neuroplasticidade. A neuroplasticidade vai existir sempre, para o bem ou para o mal. O estressado tem neuroplasticidade e o que vive light tem neuroplasticidade. O que muda é o ambiente neuroquímico. E esse ambiente neuroquímico, mais cortisol ou mais ocitocina, possibilita ou pensamentos mais desequilibrados ou pensamentos mais equilibrados, ou menos capacidade de lidar com as minhas emoções, ou mais capacidade de dominar as minhas emoções. Então a Mindfulness ela vai te ajudar a diminuir essas substâncias que fazem mal para o seu cérebro, para que você tenha a condição de ter uma neuroplasticidade cada vez mais positiva. Não sei se ficou claro ou se ficou muito técnico. Sim, sim. Não, ficou claro. Que é o mindfulness, a probabilidade de te levar para o positivo é maior, né? Quando você pratica, ninguém pratica o mindfulness para ficar ruim. É uma técnica, é uma lógica, né? Então, assim, quando você pratica o mindfulness, que nem eu estava falando da neuroplasticidade, eu estou movimentando o positivo do meu cérebro. Então, o que era negativo, eu estou tentando trocar pelo positivo. Eu acho que é isso que eu quis dizer, o que você quis dizer. Mas tá perfeita a sua explicação. A Mindfulness, na verdade, ela regula o funcionamento do seu cérebro. E esse cérebro mais regulado, que nem você falou, toda a parte da minha amígdala mais calma, mais quietinha, vai me possibilitar um melhor controle dos meus pensamentos e uma seleção de pensamentos mais otimistas e mais positivos. Sim. E aí a gente tem todo esse processo de equilíbrio emocional, equilíbrio físico, porque se você está mais atento para o que você faz no dia, até o seu físico melhora. Você se torna uma pessoa mais leve, você se sente mais leve. E aí, Rô, para dar uma dica aqui pra gente, eu quero começar hoje o Mindfulness, né? Quero começar a praticar o Mindfulness. A gente sabe que tem muitos aplicativos hoje, eu já dei até o exemplo do Headspace, né? Que ele fala do Mindfulness, falei do seu também, que eu acho legal, o pessoal seguir de graça, né? Lá no YouTube, né? O Headspace tem que pagar, então você vai no YouTube, é muito legal esse processo. Mas, por exemplo, hoje eu quero começar a fazer uma técnica, acabei agora de assistir o podcast, quero começar uma técnica agora, quero fazer alguma coisa agora. Você teria uma técnica assim para ensinar que seja rápida, fácil, que a pessoa consiga fazer, qualquer um consiga fazer? Que não precisa demorar 3 horas de meditação, 3 horas de mindfulness. Não, e realmente isso é muito importante. A mindfulness, elas são práticas bastante curtas. Você fazendo 3 vezes por semana uma prática de 10 minutos por dia, nesses 3 dias, você já consegue efeitos fantásticos da mindfulness. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conversei semana passada, que estava com um distúrbio no coração, uma arritmia séria, e aí ela falou assim para mim, olha, eu não estava acreditando muito, mas eu medi a pulsação lá, os meus batimentos cardíacos, aí eu fiz uma prática mindfulness no seu canal e medi depois, e meu coração voltou ao batimento normal. Então você veja só, o efeito é imediato. Quer começar a praticar mindfulness de uma forma rápida, que não precisa de aplicativo e nem nada, apesar que eu recomendo que você faça uma prática completa de mindfulness. Se realmente você quer mudar a sua vida, é que nem academia. Se você quer emagrecer e quer ganhar massa muscular, não existe outra forma. Você vai ter que dedicar um tempo, horário do seu dia para fazer esse exercício. Com a atenção plena é a mesma coisa. Mas se você quer começar já, o que eu recomendo é que você, no meio do seu dia, você pause, dá uma parada, respira e pensa, o que eu estou sentindo agora? Se você já fizer isso, você já começa um treino de atenção plena.
Isso já é o suficiente para você começar a treinar atenção plena. Então, é aquele negócio, né? Para você começar a treinar a atenção plena, pega a sua solitude, né? Fique adentro a você, presta atenção em você. Então, assim, você vai fazer a sua parada, presta atenção na sua respiração e presta atenção nos pensamentos que estão vindo. E o que eu mais gosto, sem julgamento. Sem julgamento. Deixa eles virem e vai embora. Eu juntaria mais outras coisas nesse seu julgamento, que eu acho que são as bases da Mindfulness, Fê. Então pode juntar. Sem julgamento, aceitando o que te vem, porque o que te vem é a oportunidade de transformação, e sendo extremamente gentil com você. Nenhum de nós é perfeito. Pensamentos ruins, emoções ruins, conclusões ruins fazem parte do nosso processo de evolução enquanto seres. Então, ok. Nossa, eu tô vendo que eu tô, por exemplo, com muita raiva, né? Eu fiz essa pausa. Rosana, o que você tá sentindo agora? Nossa, eu tô com uma raiva. Eu quero catar esse fulano pelo pescoço e matar. Ok, que nem você falou. Não vou julgar, isso é real, ele existe. Vou aceitar, ele faz parte do meu processo agora. E vou ser gentil comigo, ok. Eu tô com raiva, mas o que eu posso fazer de diferente dentro da minha possibilidade hoje que eu possa aplacar essa raiva? Bom, eu já sei que raiva é atenção. Então lá no meu quadrinho de anotações, eu tô com o nome do fulano. Eu vou substituir essa informação rapidinha. Se você me permite até falar rapidinho, qual que é a técnica que os psiquiatras usam para tratar a síndrome de pânico? Técnica de respiração. O cara começa a perceber que ele está ficando ansioso, que ele vai entrar em pânico. O que o psicólogo fala? Você vai prestar atenção nessa sua respiração. Conta tantas inspirações, segura o ar por tanto tempo, solta por tanto tempo. O que ele fez? Tirou a atenção daquilo que estava gerando ansiedade e colocou a atenção na respiração. 3 informações, o quadro de memória de trabalho está completo, a pessoa desfoca totalmente e não entra na crise de pânico. Então, se eu desfocar, se eu falar, estou pensando uma coisa ruim, vou pensar uma coisa boa, eu acabei de apagar aquilo na minha memória de trabalho e inserir uma nova informação. É bem simples, só que tem que ser treinado e de uma forma disciplinada. Isso que eu ia falar, né? Como a gente tem essa alteração já no nosso gene, que já vem de muito tempo, e a gente alimentou isso até hoje na nossa vida, para a gente fazer um processo de transformação de atenção plena, exige um esforço inicial um pouco maior, existe mais força de vontade, mais disciplina, mas isso é uma coisa que eu acredito ser muito possível e tenho certeza que vai trazer muito mais bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida, né, para o nosso dia a dia. Com certeza. Você viu, né, Miki, o exemplo que eu dei. A pessoa nunca tinha feito mindfulness, estava passando por um problema que estava achando cardíaco tão ruim, fez uma mindfulness, ela nunca tinha feito, e os batimentos dela cardíaco voltaram ao normais. Como a Fernanda falou, assim, ó, a gente está adoecendo porque a gente não sabe pensar. E a gente não sabe pensar porque a gente não tem atenção naquilo que é significativo. Se eu começar a ter atenção naquilo que tem significado para minha vida, eu não só vou pensar bem e vou ser uma pessoa mais calminha, mas mais agradável. Eu vou ser principalmente uma pessoa mais saudável, porque o ambiente que as minhas células estão inseridos, que os meus genes estão inseridos, vai ser um ambiente totalmente favorável para a saúde, né? Aí a gente alcança esse objetivo de todo momento ser um momento significativo na nossa vida. Exatamente. Até o ruim. Até o ruim. Nossa, eu tô sendo egoísta. Eu tô sendo egoísta, por exemplo. Eu chego nessa conclusão. Puxa, se eu não quero ser assim, que significativo foi eu perceber esse comportamento? Eu vou mudar, eu nunca mais vou repetir este comportamento. Pode ser que dali a 20 dias eu ache um outro comportamento egoísta. Ok, aceito, não julgo e vou mudar. E de mudança em mudança pequena, minha vida vai ficando mais significativa e mais leve. E a gente tá chegando ao fim desse nosso podcast, conversa foi super gostosa.
Rô, eu queria perguntar, para fazer uma última perguntinha assim, né? Para a gente concluir, né, a nossa conversa. Como você daria essa conclusão da união do mindfulness com momentos significativos na vida das pessoas? Bom, Fer, eu penso assim, ó, o mindfulness é a única forma de você realmente aproveitar qualquer momento na sua vida. Se você conseguir ter a atenção que vai te possibilitar observar a sua vida e tomar decisões, tudo vai se tornar extremamente significativo e, como você falou, com mais leveza, com mais possibilidades, eu vou começar a viver de uma forma totalmente diferente, porque meu cérebro vai estar equilibrado e minha mente vai mudar. Então, mindfulness, atenção plena, é ser capaz de perceber as oportunidades da minha vida que são infinitas. Perfeito. E eu queria aproveitar e dizer assim que é um recurso fantástico, né? Assim que a ciência já comprovou inúmeras vezes e que a gente mesmo comprova na nossa vida, e ele é acessível. Ele é acessível e não depende de você ter recursos ou não ter escolaridade ou não ter. Não importa, nada importa. É um recurso, né? Uma técnica que, se a gente quiser mudar a nossa vida, ela pode ser disponibilizada a hora que eu me dispor, a hora que eu decidir, eu quero mudar. Né? Hoje a gente já tem no YouTube mesmo, no Instagram seu, tem várias dicas também, né? Fala um pouquinho também dele pra gente. Eu tenho, assim, o meu Instagram, ele tem dicas diárias, reflexões diárias, porque eu acredito assim, ó, fazer mindfulness sem entender como isso funciona no nosso pensamento é como você fazer uma dieta e não entender mais ou menos por que você não pode comer isso ou não comer aquilo. Então, no canal do Instagram, eu vou ensinando como é que esse pensamento funciona e pequenas dicas assim que você pode aplicar, que nem a Fernanda pediu a sugestão, no diariamente para que você possa mudar. Já o canal do YouTube, ele tem práticas meditativas mindfulness e com outras vertentes também, porque à medida que eu fui estudando, eu não pratico mais o mindfulness puro, mas eu vou inserindo outras técnicas meditativas para a gente ter uma vida mais plena, mais completa. E no YouTube eu tenho um episódio por mês, que é como se fosse uma aula, onde eu explico alguma coisa, e 2 práticas meditativas ligadas a essa aula. E fora isso, eu também tenho um projetinho que chama 13 da Felicidade, que tem a ver muito aí com o trabalho de vocês, que todo dia 13 de cada mês eu coloco uma prática inspirada na fala de alguém que estuda a felicidade, para que a gente possa realmente fomentar essa felicidade de uma forma mais direta. É assim que funciona o meu trabalho, tirando os atendimentos particulares. Olha só, pessoal, Instagram, YouTube, de graça, informação de qualidade, né? Só cabe a gente fazer o movimento, a gente tomar a decisão. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais feliz. O recurso está aí, disponível para a gente. E a gente finaliza nosso podcast deixando essa dica para vocês: praticar mindfulness, atenção plena. Só ela vai conseguir fazer com que você fique atento ao movimento significativo do seu dia a dia, para você cultivar ele e para você ser cada vez mais feliz. Rossana, Mikil, muito obrigada pela companhia. Foi muito gostoso o nosso papo. E a gente se vê na próxima. Até mais. Obrigado, Rô. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.